Andrei Chikatilo, o estripador de Rostov. Na manhã fria de 22 de dezembro de 1978, o corpo de uma menina de 9 anos foi encontrado nas margens do rio Grushevka, próximo à cidade de Shakhty, na região de Rostov, no sudoeste da União Soviética. E Helena Zakotnova havia desaparecido 2 dias antes quando saía da escola. Seu corpo apresentava sinais de estrangulamento e múltiplas facadas. Os olhos haviam sido arrancados e havia evidências de tentativa de abuso sexual. A brutalidade do crime chocou a comunidade local, mas ninguém poderia imaginar que aquele era apenas o primeiro de uma série de assassinatos que aterrorizaria a região por mais de uma década. O homem responsável por aquele crime chamava-se Andrei Romanovich Chikatilo. Nascido em 16 de outubro de 1936, em uma pequena vila chamada Yablukne, na região de Sumy, na Ucrânia, Chikatilo veio ao mundo em um dos períodos mais sombrios da história soviética. Apenas alguns anos antes de seu nascimento, a Ucrânia havia sido devastada pelo Holodomor, a grande fome artificial de 1932 a 1933, resultado direto das políticas de coletivização forçada implementadas por Joseph Stalin. Milhões de ucranianos morreram de fome, e os sobreviventes enfrentaram condições de vida inimagináveis. A família de Chikatilo não escapou das consequências desse período devastador. Sua mãe, Anna Chikatilo, contava repetidamente ao filho uma história perturbadora. Ela afirmava que Andrei havia tido um irmão mais velho chamado Stepan, que teria sido sequestrado e canibalizado por vizinhos famintos durante a Grande Fome. Embora nunca tenha havido confirmação da existência real desse irmão, a história era constantemente repetida pela mãe, criando em Chikatilo uma atmosfera de terror e paranoia desde a mais tenra idade. Ele cresceu acreditando que seu irmão havia sido literalmente devorado, uma imagem que o assombraria por toda a vida. A infância de Chikatilo foi marcada por privações extremas e humilhações constantes. A família vivia em uma pequena cabana de barro com teto de palha, sem eletricidade ou água encanada. Durante a Segunda Guerra Mundial, a região foi ocupada pelas forças nazistas e a família enfrentou ainda mais dificuldades. Em 1943, quando Andrei tinha apenas 7 anos, ocorreu um incidente que marcaria profundamente sua psique. Segundo registros policiais mencionados posteriormente, sua mãe foi estuprada por soldados alemães e existe a possibilidade de que o jovem Chikatilo tenha presenciado o ataque. Este trauma, combinado com a constante narrativa sobre o canibalismo do suposto irmão, criou em Chikatilo uma visão distorcida da violência e da sexualidade desde muito cedo. Durante toda a infância e adolescência, Chikatilo sofreu com um problema que lhe causava imensa vergonha. Ele tinha enurese noturna, ou seja, urinava na cama regularmente. Sua mãe respondia a esses episódios com violência física e humilhação verbal, espancando o menino e ridicularizando-o publicamente. Anna Chikatilo era uma mulher dominadora e cruel, que não demonstrava afeto pelo filho e constantemente o expunha ao ridículo. Essas experiências de humilhação repetida contribuíram para o desenvolvimento de profundos sentimentos, de inadequação e raiva reprimida em Chikatilo. Na escola, a situação não era melhor. Chikatilo era míope, mas não tinha acesso a óculos, o que dificultava seus estudos e o tornava alvo de bullying constante por parte dos colegas. Era um menino tímido, retraído e socialmente desajeitado, que tinha dificuldade em fazer amigos e se relacionar com outras crianças. Apesar dessas dificuldades, ele demonstrava interesse pelos estudos e pela literatura, buscando nos livros um escape da realidade brutal em que vivia. A adolescência trouxe novos tormentos para Chikatilo. Quando começou a desenvolver interesse sexual, descobriu que sofria de disfunção erétil crônica. Era completamente incapaz de manter uma ereção, o que lhe causava vergonha profunda e intensificava seus sentimentos de inadequação. Aos 17 anos ocorreu um incidente que seria revelador de seus impulsos violentos futuros. Chikatilo agarrou uma menina de 11 anos, amiga de sua irmã mais nova, e a derrubou no chão. Enquanto a menina lutava e gritava tentando escapar, ele a segurou com força
e durante a luta, sem qualquer penetração ou contato sexual direto, ejaculou. Foi a primeira vez que conseguiu atingir o orgasmo, e isso aconteceu durante um ato de violência e dominação de uma criança indefesa. Este episódio criou em sua mente uma associação fatal entre violência, dominação e prazer sexual. Após concluir o ensino médio, Chikatilo tentou ingressar na Universidade Estatal de Moscou para estudar direito, mas foi rejeitado. Esse fracasso foi mais uma humilhação em sua vida. Em 1957, aos 20 anos, ele foi convocado para o serviço militar obrigatório, servindo no exército soviético por 3 anos. Durante este período, foi exposto à cultura militar de disciplina rígida, hierarquia e normalização da violência. Embora não existam registros de comportamento violento de Chikatilo durante seu serviço militar, essa experiência o familiarizou com métodos de combate e com a ideia da morte como ferramenta. Após deixar o exército em 1960, Chikatilo conseguiu matricular-se em um curso de literatura russa e engenharia em uma universidade de menor prestígio em Rostov-on-Don. Foi durante seus estudos universitários que conheceu Feodosia Odnacheva, uma mulher alguns anos mais velha que ele. A irmã de Chikatilo, preocupada com sua solidão e aparente incapacidade de se relacionar com mulheres, havia arranjado o encontro. Feodosia não era particularmente atraente e tinha poucas perspectivas de casamento. Chikatilo, desesperado para parecer normal e esconder sua impotência, concordou com o casamento arranjado. O casal se casou em 1963. A vida conjugal de Chikatilo foi marcada por sua contínua impotência sexual. Ele era incapaz de manter relações sexuais normais com sua esposa. Segundo relatos posteriores, Chikatilo chegou a tentar inseminar artificialmente sua esposa utilizando objetos. Tamanha era sua incapacidade de funcionar sexualmente. Apesar dessas dificuldades extremas, o casal conseguiu ter 2 filhos, uma filha chamada Lyudmila, nascida em 1965, e um filho chamado Yuri, nascido em 1969. As circunstâncias exatas da concepção permanecem incertas, mas é possível que, ocasionalmente, Chikatilo conseguisse manter uma ereção por tempo suficiente para ejacular. Após completar seus estudos, Chikatilo trabalhou brevemente como engenheiro de telecomunicações, mas logo migrou para a área de educação. Em 1971, obteve certificação para lecionar e começou a trabalhar como professor de língua e literatura russa em escolas da região de Rostov. Durante os anos em que trabalhou como professor, entre 1971 e 1981, surgiram os primeiros sinais claros de seu comportamento predatório. Múltiplas queixas foram registradas contra ele por comportamento inadequado com estudantes. Havia acusações de que ele molestava sexualmente alunos, tanto meninas quanto meninos, tocando-os de forma inapropriada e fazendo comentários de natureza sexual. Em uma escola em Novochakhtinsk, os relatos de assédio se tornaram tão frequentes que os pais exigiram sua demissão. Chikatilo mudava constantemente de escola, sempre forçado a sair devido a queixas de comportamento inadequado, mas nunca foi formalmente acusado ou preso. Na sociedade soviética da época, havia uma tendência a abafar escândalos e evitar publicidade negativa. As autoridades escolares preferiam simplesmente transferir professores problemáticos para outras instituições em vez de enfrentar processos legais que poderiam manchar a reputação do sistema educacional soviético. Essa prática permitiu que Chikatilo continuasse tendo acesso a crianças por anos, apesar de seu comportamento claramente predatório. Em dezembro de 1978, Chikatilo havia comprado uma pequena casa abandonada na periferia de Shakhty, uma cidade industrial na região de Rostov. Ele usava o local como refúgio secreto, escondendo-o de sua esposa e família. Foi para essa casa que ele atraiu sua primeira vítima conhecida, Yelena Zakotnova, de 9 anos. Em 22 de dezembro, Chikatilo abordou a menina perto de uma parada de ônibus, oferecendo-lhe chicletes e prometendo levá-la até sua casa. Uma vez dentro da casa abandonada, ele tentou estuprá-la, mas, como sempre, não conseguiu manter uma ereção. A frustração sexual combinada com a excitação da situação
levou a uma explosão de violência. Ele agarrou a menina, tentou sufocá-la e então começou a esfaqueá-la repetidamente. Durante o ataque, enquanto via o sangue e ouvia os gritos da criança, Chikatilo ejaculou pela primeira vez em anos. A conexão estava feita. Violência e morte haviam se tornado a única forma de ele experimentar prazer sexual. Após matar Helena, Chikatilo arrastou seu corpo até o rio Grushevka e o jogou na água. 2 dias depois, o corpo foi descoberto. A investigação policial foi intensa. Testemunhas relataram ter visto um homem de meia-idade com óculos e uma pasta próximo ao local onde Helena foi vista pela última vez. A polícia começou a interrogar moradores da área e rapidamente identificou Chikatilo como suspeito, especialmente depois que descobriram que ele havia comprado a casa abandonada, onde manchas de sangue foram encontradas. Chikatilo foi interrogado, mas negou qualquer envolvimento. Sua esposa forneceu-lhe um álibi, alegando que ele estava em casa na noite do desaparecimento. Além disso, quando a polícia realizou um exame de sangue, descobriu que Chikatilo tinha sangue tipo A, enquanto o sêmen encontrado no corpo da vítima era do tipo AB. Na época, as autoridades soviéticas não sabiam que, em casos raros, aproximadamente 20% da população, o tipo sanguíneo de uma pessoa pode diferir do tipo encontrado em outros fluidos corporais. Esse fenômeno, conhecido como não secretor, significava que o sangue de Chikatilo era tipo A, mas seu sêmen era tipo AB. Sem outras evidências concretas e com o álibi fornecido por sua esposa, a polícia teve que liberar Chikatilo. Desesperados para resolver o caso brutal que havia chocado a comunidade, os investigadores focaram em outro suspeito, Alexander Kravchenko, um jovem com antecedentes criminais que vivia perto da cena do crime. Sob intensa pressão e possivelmente tortura, Kravchenko confessou o assassinato de Helena Zakotnova. Ele foi rapidamente julgado, condenado e executado por fuzilamento em 1984. Um homem inocente havia pagado pelo crime de Chikatilo, enquanto o verdadeiro assassino permanecia livre. Após o assassinato de Helena Zakotnova, Chikatilo não matou novamente por quase 3 anos. Esse período de dormência é comum entre serial killers, especialmente após o primeiro homicídio, quando podem estar processando o que fizeram e avaliando os riscos. No entanto, em 3 de setembro de 1981, Chikatilo atacou novamente. Larisa Tkachenko, uma jovem de 17 anos com dificuldades de aprendizado, foi sua segunda vítima. Chikatilo a encontrou em uma biblioteca em Shakhty e conseguiu convencê-la a acompanhá-lo até uma área florestal isolada. Lá ele a atacou, tentando estuprá-la, mas novamente não conseguiu manter uma ereção. Enfurecido pela sua impotência, ele começou a sufocá-la com suas mãos e depois com uma corda. Durante o estrangulamento, ele ejaculou. Depois que ela morreu, Chikatilo passou a mutilar o corpo com uma faca, removendo os seios e infligindo múltiplas facadas no abdômen e na região pélvica. Ele encheu a boca da vítima com terra e folhas, para silenciar simbolicamente seus gritos, embora ela já estivesse morta. O corpo foi deixado na floresta, onde foi descoberto 2 dias depois. Com a morte de Larisa Tkachenko, o padrão de assassinatos de Chikatilo começou a se estabelecer. Ele havia descoberto que podia atingir ejaculação através da violência extrema, do ato de esfaquear e mutilar suas vítimas. A partir desse ponto, os assassinatos se tornariam mais frequentes e cada vez mais brutais. Em 12 de junho de 1982, ele matou Lyubov Biryuk, de 13 anos, em uma área florestal perto da vila de Zaplavskaya. Em 25 de julho do mesmo ano, atacou Lyubov Volobuyeva, de 14 anos, perto da estação de trem de Shakhty. Em 8 de agosto foi a vez de Oleg Podzivaev, um menino de 9 anos. Esta foi a primeira vez que Chikatilo matou uma criança do sexo masculino, demonstrando que suas vítimas não eram escolhidas por características específicas, mas sim por oportunidade e vulnerabilidade. Em 8 de setembro de 1982, Chikatilo assassinou Olga Kuprina, de 16 anos, em Shakhty. 11 dias depois, em 19 de setembro, matou Irina Karabelnikova, de 18 anos, também em Shakhty. Em 27 de outubro, atacou Sergei Kuzmin,
um menino de 15 anos, e em 11 de dezembro assassinou Olga Stalmachenok, de 10 anos. Em menos de 6 meses, Chikatilo havia matado 7 pessoas. A frequência dos assassinatos estava aumentando dramaticamente. Durante 1983, ele mataria mais 6 vítimas. As autoridades soviéticas começaram a perceber que tinha um serial killer em ação, mas enfrentavam enormes dificuldades na investigação. O modus operandi de Chikatilo seguia um padrão consistente. Ele frequentava estações de trem e paradas de ônibus, locais onde pessoas vulneráveis costumavam esperar. Crianças que fugiam de casa, adolescentes problemáticos, prostitutas, vagabundos e pessoas com dificuldades mentais. Chikatilo se apresentava de forma respeitável, vestindo ternos, carregando uma pasta e às vezes fingindo ser uma figura de autoridade. Ele abordava suas vítimas potenciais com ofertas de comida, dinheiro, álcool ou simplesmente um lugar para descansar. Uma vez que conseguia convencer a vítima a acompanhá-lo, ele a levava para áreas florestais isoladas, conhecidas como plantações de abrigo, cinturões de árvores plantadas pelo governo soviético para proteger as terras agrícolas dos ventos. Essas áreas eram densas, isoladas e raramente visitadas, tornando-as locais perfeitos para seus crimes. Uma vez isolado com a vítima, Chikatilo atacava com extrema violência. Ele frequentemente começava tentando alguma forma de contato sexual, mas invariavelmente falhava em conseguir uma ereção. Essa falha desencadeava sua fúria. Ele então partia para a violência física, estrangulando ou sufocando a vítima inicialmente para dominá-la. Uma vez que a vítima estava incapacitada ou morta, ele começava a esfaquear o corpo repetidamente. Chikatilo desenvolveu um método específico. Ele começava com cortes superficiais no peito e abdômen, observando o sangue jorrar. Isso o excitava sexualmente. Então ele infligia ferimentos mais profundos e direcionados. Durante esse processo de esfaqueamento e mutilação, ele ejaculava, mas a violência não parava com a morte da vítima. Chikatilo frequentemente mutilava os corpos de forma extensa após a morte. Ele removia órgãos sexuais, cortava seios, arrancava olhos e, em muitos casos, consumia partes do corpo. Ele mordisca ou cortava pedaços de carne e os comia enquanto ainda estavam quentes. Esse ato de canibalismo fornecia a ele uma sensação adicional de poder e controle. Os olhos eram um alvo particular de sua violência. Chikatilo acreditava em uma antiga superstição russa de que os olhos de uma vítima de assassinato retêm a última imagem que viram, ou seja, o rosto do assassino. Ele arrancava os olhos para evitar ser identificado através deles. À medida que os assassinatos continuavam, a polícia soviética começou a reconhecer que estava lidando com um predador em série. Em 1983, foi estabelecida uma força-tarefa especial para investigar os assassinatos. O caso foi classificado como de máxima prioridade, mas as autoridades enfrentavam obstáculos significativos. O primeiro problema era ideológico. Na União Soviética, serial killers eram considerados um fenômeno do capitalismo decadente ocidental. A propaganda soviética afirmava que tais crimes não podiam ocorrer em uma sociedade socialista perfeita. Admitir publicamente a existência de um serial killer significaria reconhecer uma falha fundamental no sistema soviético. Portanto, os assassinatos foram mantidos em segredo o máximo possível. A imprensa soviética recebeu ordens de não publicar informações sobre os crimes, e o público em geral não foi alertado sobre o perigo. O segundo problema era prático. Os métodos de investigação forenses na União Soviética estavam décadas atrás dos países ocidentais. Testes de DNA ainda não existiam. Os computadores eram raros e primitivos. O compartilhamento de informações entre diferentes jurisdições policiais era lento e burocrático. Além disso, a extensão geográfica dos crimes era um desafio. Chikatilo cometia assassinatos em múltiplas cidades e distritos ao longo de centenas de quilômetros. Cada jurisdição policial local tendia a investigar seus próprios casos isoladamente, dificultando a identificação de padrões mais amplos. Em 1983, o detetive Viktor Burakov
foi designado como líder da Força-Tarefa de Investigação. Burakov era um investigador experiente e dedicado, mas enfrentava recursos limitados e interferência política constante. Ele começou a catalogar sistematicamente todos os assassinatos não resolvidos na região de Rostov, que compartilhavam características similares. Logo ficou claro que havia um único perpetrador responsável por dezenas de mortes. Burakov criou um perfil do assassino. Tratava-se de um homem de meia idade, provavelmente com educação, capaz de se apresentar de forma respeitável para ganhar a confiança das vítimas. O assassino tinha conhecimento extenso da região, particularmente das áreas florestais isoladas. Ele provavelmente tinha um emprego que lhe permitia viajar frequentemente e que explicava sua presença em estações de trem e rodoviárias. Durante 1984, Chikatilo matou mais 15 vítimas, o ano mais letal de sua carreira. As mortes incluíam crianças, adolescentes e jovens adultos, tanto do sexo masculino quanto feminino. A brutalidade dos assassinatos permanecia consistente: estrangulamento, múltiplas facadas, mutilação e, frequentemente, canibalismo. A polícia intensificou suas operações, colocando agentes disfarçados em estações de trem e aumentando as patrulhas nas áreas florestais conhecidas. Em setembro de 1984, Chikatilo foi efetivamente abordado por um policial em uma estação rodoviária em Rostov. O oficial notou que Chikatilo estava agindo de forma suspeita, observando jovens mulheres e tentando iniciar conversas com elas. Chikatilo foi levado para interrogatório. Durante o interrogatório, a polícia verificou seus antecedentes e descobriu que ele havia sido suspeito no assassinato de Yelena Zakotnova em 1978. Essa informação deveria ter sido um sinal de alerta significativo. No entanto, mais uma vez, o teste de tipo sanguíneo o salvou. Quando testaram seu sangue, mostrou tipo A, não o tipo AB, encontrado no sêmen em várias cenas de crime. Além disso, Chikatilo se apresentava de forma calma e respeitável. Ele era um professor formado, membro do Partido Comunista, veterano do Exército Soviético e pai de família. Simplesmente não se encaixava na imagem que muitos tinham de um assassino brutal. A polícia o liberou após apenas alguns dias, sem realizar uma investigação mais aprofundada. Ironicamente, foi imediatamente após essa detenção de 1984 que Chikatilo parou de matar temporariamente. Durante quase 2 anos, não houve novos assassinatos com o padrão característico de suas vítimas anteriores. Existem várias explicações possíveis para essa pausa. Chikatilo pode ter ficado assustado com sua detenção, percebendo que estava sendo observado. Além disso, em 1984, ele havia sido demitido de seu trabalho como professor após mais acusações de comportamento inadequado com estudantes. Sem o emprego que lhe dava acesso a vítimas potenciais e razão legítima para viajar, suas oportunidades de caça ficaram limitadas. Em 1985, ele conseguiu um novo emprego como fornecedor para uma fábrica, trabalho que novamente exigia viagens frequentes pela região. No entanto, ele não matou nesse ano. Em 1985, o regime soviético mudou dramaticamente com a ascensão de Mikhail Gorbachev ao poder. Gorbachev introduziu políticas de glasnost, abertura, e perestroika, reestruturação, que gradualmente permitiram maior transparência e liberdade de imprensa na União Soviética. Essas mudanças eventualmente permitiriam que a investigação dos assassinatos de Rostov recebesse mais recursos e atenção, embora isso levasse tempo. Em 1986, Chikatilo voltou a matar. Em maio daquele ano, assassinou uma mulher não identificada cujo corpo foi descoberto em uma área florestal. A mutilação era consistente com seus crimes anteriores. Em agosto de 1987, matou novamente. Em 1988, o número de assassinatos aumentou para 3. E em 1990, ele mataria mais 8 vítimas, em uma aceleração final assustadora de sua carreira criminosa. Um fator que facilitou o retorno de Chikatilo aos assassinatos foi seu novo emprego como fornecedor. Esse trabalho exigia que ele viajasse constantemente entre fábricas, armazéns e escritórios em toda a região de Rostov.
Ele passava dias longe de casa, tinha acesso a um veículo da empresa e uma razão legítima para estar em estações de trem e rodoviárias a qualquer hora. Esse emprego era o disfarce perfeito para um predador em série. A investigação policial, liderada pelo detetive Burakov, havia se tornado extremamente sofisticada para os padrões soviéticos. Burakov trabalhou incansavelmente, frequentemente contra a resistência de seus superiores, que não queriam alocar recursos para um caso que não podiam admitir publicamente. Ele contou com a assistência de um psiquiatra forense chamado Alexander Bukhanovsky, que criou um dos primeiros perfis psicológicos detalhados de um serial killer na história soviética. Bukhanovsky analisou as cenas de crime e concluiu que o assassino era um homem com graves disfunções sexuais, que obtinha satisfação sexual apenas através da violência extrema. Ele previu que o assassino seria sexualmente impotente em situações normais, mas capaz de ejacular durante os atos de violência. A polícia estabeleceu vigilância intensiva em todas as estações de trem principais da região. Agentes disfarçados monitoravam quem frequentava esses locais regularmente. Em 6 de novembro de 1990, um inspetor ferroviário chamado Igor Rybakov estava em patrulha na estação de Don Lescos quando notou um homem de meia idade emergindo de uma área florestal próxima. O homem tinha manchas de sangue em sua bochecha e em suas mãos. Ele estava tentando limpá-las com um lenço. Rybakov, que havia sido informado sobre a operação de vigilância e instruído a reportar qualquer comportamento suspeito, abordou o homem e pediu seus documentos. O homem se identificou como Andrei Chikatilo e explicou que estava retornando de uma viagem de negócios. Rybakov anotou a informação e reportou o incidente aos seus superiores. Quando o relatório chegou ao detetive Burakov, ele verificou o nome Andrei Chikatilo nos arquivos. Descobriu que esse nome havia aparecido anteriormente. Chikatilo havia sido suspeito no assassinato de 1978. Havia sido interrogado em 1984 por comportamento suspeito e tinha um histórico de acusações de abuso sexual contra crianças. Burakov ordenou que Chikatilo fosse colocado sob vigilância constante. Durante os dias seguintes, detetives seguiram Chikatilo em todos os lugares. Observaram que ele frequentava estações de trem e rodoviárias, abordava jovens e tentava convencê-los a acompanhá-lo. No dia 14 de novembro de 1990, o corpo de Svetlana Korostik, de 22 anos, foi descoberto em uma floresta perto de Don Lescos, a mesma área onde Chikatilo havia sido visto com sangue em suas mãos 8 dias antes. A vítima havia sido morta no dia 6 de novembro, exatamente quando Chikatilo havia sido visto saindo da floresta. Com essa evidência circunstancial forte, a polícia prendeu Chikatilo em 20 de novembro de 1990. Durante os primeiros interrogatórios, Chikatilo negou qualquer envolvimento nos assassinatos. Ele alegou que o sangue em suas mãos e rosto havia resultado de ajudar alguém que havia sofrido um ferimento. Os investigadores, no entanto, tinham evidências substanciais contra ele. Quando examinaram sua casa, encontraram facas e roupas com manchas de sangue. Quando analisaram seus registros de viagem, descobriram que ele havia estado presente em todas as cidades e em todas as datas aproximadas dos assassinatos. Durante 10 dias, Chikatilo manteve sua negação. Então, em uma decisão estratégica brilhante, o detetive Burakov trouxe o psiquiatra Alexander Bukhanovsky para a sala de interrogatório. Bukhanovsky passou horas conversando com Chikatilo, não como um suspeito de crime, mas como um paciente. Ele discutiu as disfunções sexuais de Chikatilo, suas humilhações passadas, seus sentimentos de inadequação. Bukhanovsky foi empático e não julgador, criando um ambiente onde Chikatilo finalmente se sentiu compreendido. Em 30 de novembro de 1990, 10 dias após sua prisão, Andrei Chikatilo confessou. Ele não confessou apenas os 53 assassinatos que a polícia havia conectado a ele, mas admitiu 3 assassinatos adicionais que a polícia desconhecia, elevando o total para 56 vítimas. Durante as confissões, Chikatilo forneceu detalhes extremamente específicos sobre cada assassinato. Ele descreveu onde havia encontrado cada vítima
como as havia convencido a acompanhá-lo, onde exatamente nas florestas havia cometido os crimes e o que havia feito a cada corpo. Ele levou os investigadores aos locais exatos de assassinatos não descobertos, onde efetivamente encontraram restos humanos. Chikatilo explicou seu método de matar em detalhes clínicos. Ele descreveu como começava com cortes superficiais para ver o sangue, como isso o excitava sexualmente, e como a excitação aumentava à medida que infligia ferimentos mais profundos. Ele admitiu que ejaculava durante o processo de esfaqueamento e mutilação. Também admitiu atos de canibalismo, explicando que mastigava ou cortava partes dos corpos e as consumia, particularmente os órgãos sexuais. Quanto à motivação, Chikatilo tentou explicar que seus impulsos eram incontroláveis. Ele descreveu como pensamentos de violência e morte o consumiam constantemente. Ele afirmou que tentou resistir a esses impulsos, mas que eventualmente se tornavam tão intensos que ele não conseguia mais suprimi-los. Após cometer um assassinato, sentia-se aliviado temporariamente, mas logo os impulsos retornavam, mais fortes do que antes. Ele também expressou amargura sobre sua impotência sexual, culpando-a por ter transformado sua sexualidade em algo monstruoso. O julgamento de Andrei Chikatilo começou em 14 de abril de 1992, em Rostov-on-Don. Devido à natureza sensacional do caso e ao fim das restrições de imprensa da era soviética, o julgamento atraiu atenção internacional massiva. Jornalistas de todo o mundo viajaram para Rostov para cobrir o processo. A sala do tribunal foi especialmente configurada com uma grande gaiola de metal, onde Chikatilo ficou durante todo o julgamento. Esta gaiola não era apenas para segurança, mas também para protegê-lo dos familiares das vítimas, muitos dos quais compareceram ao julgamento e expressaram desejo de violência contra ele. Durante o julgamento, Chikatilo se comportou de forma bizarra e teatral. Ele frequentemente gritava obscenidades, tirava a roupa, agitava seu pênis em direção à audiência e alegava ser vítima de uma conspiração. Em um ponto, ele baixou suas calças e agitou seu órgão genital, gritando que não era um homossexual. Essa exibição levou os juízes a remover temporariamente o público da sala. Chikatilo também cantava canções comunistas, recitava poesia e em várias ocasiões teve que ser contido por guardas. Muitos observadores questionaram se esse comportamento era genuinamente psicótico ou uma tentativa calculada de parecer insano para evitar a pena de morte. A defesa de Chikatilo argumentou que ele era mentalmente incompetente e não deveria ser considerado criminalmente responsável por suas ações. Uma equipe de psiquiatras foi designada para avaliar sua sanidade mental. Após extensos exames e observações, os psiquiatras concluíram que, embora Chikatilo tivesse desordens sexuais graves e demonstrasse comportamento parafílico extremo, ele era legalmente são no momento dos crimes. Ele sabia que o que estava fazendo era errado, tomou medidas para evitar captura e demonstrou comportamento planejado e deliberado. Portanto, ele deveria ser considerado responsável por suas ações. O promotor apresentou evidências esmagadoras contra Chikatilo. Havia suas confissões detalhadas, corroboradas por evidências físicas nas cenas de crime. Havia testemunhas que o viram com algumas das vítimas pouco antes de seus desaparecimentos. Havia os registros de viagem que o colocavam nos locais e momentos dos assassinatos. E havia os objetos encontrados em sua casa, incluindo facas e roupas manchadas de sangue. A questão da discrepância do tipo sanguíneo foi finalmente resolvida, quando especialistas explicaram o fenômeno do não secretor, demonstrando que Chikatilo poderia ter sangue tipo A, enquanto seus outros fluidos corporais mostravam tipo AB. Os familiares das vítimas tiveram oportunidade de testemunhar durante o julgamento. Muitos pais, irmãos e parentes descreveram o impacto devastador que os assassinatos tiveram em suas vidas. Mães choraram ao descrever seus filhos e filhas, suas esperanças e sonhos destruídos pela violência de Chikatilo. Alguns familiares gritaram ameaças de morte contra ele. Outros simplesmente sentaram em silêncio, olhando para o homem que havia tirado seus entes queridos. A dor na sala do tribunal era palpável.
Chikatilo foi formalmente acusado de 53 assassinatos. 3 dos 56 que ele havia confessado não puderam ser confirmados com evidências suficientes para a inclusão nas acusações formais. Durante seu testemunho, quando questionado sobre cada vítima individual, Chikatilo forneceu detalhes que apenas o assassino poderia saber. Ele descreveu as roupas que as vítimas vestiam, joias específicas, características físicas particulares e detalhes sobre as localizações isoladas onde seus corpos foram deixados. O julgamento durou 6 meses. Em 14 de outubro de 1992, o veredito foi anunciado. Andrei Chikatilo foi considerado culpado de 52 dos 53 assassinatos pelos quais foi acusado. Uma acusação foi descartada por falta de evidências suficientes. Ele também foi considerado culpado de 5 acusações de abuso sexual de menores não relacionadas aos assassinatos. A sentença foi pronunciada imediatamente: morte por execução. Na Rússia pós-soviética, a pena de morte ainda estava em vigor e era aplicada por um único tiro na parte de trás da cabeça. Quando a sentença foi lida, houve aplausos e gritos de aprovação dos familiares das vítimas presentes na sala. Chikatilo, dentro de sua gaiola, gritou que os juízes eram fascistas e que ele era inocente. Ele foi rapidamente removido da sala do tribunal e levado de volta à prisão. Sua equipe de defesa anunciou intenção de apelar, mas havia poucas esperanças realistas de reverter a condenação dada à quantidade massiva de evidências contra ele. Após o julgamento, Chikatilo foi mantido em uma prisão de segurança máxima em Novocherkassk, aguardando a execução de sua sentença. As apelações foram rapidamente rejeitadas pelos tribunais superiores. A Suprema Corte da Federação Russa revisou o caso e confirmou tanto a condenação quanto a sentença de morte. Não havia base legal para reverter o veredito. Em 14 de fevereiro de 1994, Andrei Chikatilo foi executado. De acordo com o protocolo russo, ele foi levado a uma sala especial na prisão de Novocherkassk. Sem aviso prévio ou cerimônia, um executor entrou na sala e disparou um único tiro na parte de trás de sua cabeça. A morte foi instantânea. Chikatilo tinha 57 anos. Seu corpo foi cremado e as cinzas foram descartadas sem cerimônia. Não houve funeral. Não houve marcador de sepultura. Não houve memorialização de qualquer tipo. Ele simplesmente deixou de existir. A execução de Chikatilo trouxe um senso de fechamento para muitas das famílias de suas vítimas, embora a dor da perda permanecesse. Alguns expressaram satisfação de que justiça havia sido feita. Outros sentiram que nenhuma punição seria suficiente para o que ele havia feito. Para muitos, a execução não trouxe o alívio que esperavam. Seus entes queridos ainda estavam mortos, e nenhuma sentença poderia trazê-los de volta. O caso de Andrei Chikatilo teve repercussões significativas na Rússia e internacionalmente. Dentro da Rússia, o caso forçou uma reavaliação de como crimes seriais eram investigados. O detetive Viktor Burakov, que havia liderado a investigação com tanta dedicação, tornou-se uma figura respeitada na aplicação da lei russa. Ele posteriormente escreveu um livro sobre a investigação, detalhando os desafios que enfrentou e as lições aprendidas. O caso também levou à criação de unidades especializadas em crimes seriais dentro das forças policiais russas. O psiquiatra Alexander Bukhanovsky, cujo perfil psicológico havia sido instrumental na captura e confissão de Chikatilo, tornou-se reconhecido como pioneiro em psiquiatria forense na Rússia. Ele continuou estudando o caso de Chikatilo e publicou análises detalhadas sobre a psicopatologia do assassino. Bukhanovsky argumentou que Chikatilo sofria de uma forma extrema de parafilia, que ele chamou de necrossadismo, uma combinação de sadismo sexual e necrofilia, que tornava impossível para ele obter satisfação sexual de qualquer forma que não envolvesse violência extrema e morte. Internacionalmente, o caso de Chikatilo atraiu atenção significativa de criminologistas e psicólogos forenses. Era raro ter acesso a confissões tão detalhadas de um serial killer que havia matado tantas vítimas ao longo de tanto tempo. Pesquisadores estudaram o caso para entender melhor a psicologia de assassinos seriais, particularmente
aqueles motivados por disfunções sexuais. O caso também demonstrou a importância de compartilhamento de informações entre jurisdições policiais e a necessidade de técnicas forenses avançadas na captura de predadores seriais. O caso também levantou questões sobre falhas sistêmicas que permitiram que Chikatilo continuasse matando por tanto tempo. Se a polícia tivesse levado mais a sério as acusações de abuso sexual contra ele quando era professor, ele poderia ter sido parado muito antes. Se houvesse melhor comunicação entre diferentes departamentos de polícia, o padrão de seus crimes poderia ter sido identificado mais cedo. Se o teste de tipo sanguíneo tivesse sido mais sofisticado, ou se a polícia tivesse conhecido o fenômeno do não secretor, ele poderia ter sido identificado como suspeito em 1984. E se não houvesse o estigma ideológico soviético contra admitir a existência de serial killers, recursos poderiam ter sido alocados mais rapidamente para a investigação. A execução de Alexander Kravchenko, o homem inocente condenado pelo primeiro assassinato de Chikatilo, permanece uma das tragédias mais perturbadoras do caso. Kravchenko foi executado em 1984, 6 anos antes da captura de Chikatilo. Ele morreu por um crime que não cometeu, vítima de uma investigação policial apressada e possivelmente de tortura que o levou a uma confissão falsa. Após a confissão de Chikatilo, ficou claro que Kravchenko era inocente. Sua família nunca recebeu compensação adequada ou reconhecimento oficial do erro judicial. As vítimas de Chikatilo representavam uma seção transversal vulnerável da sociedade soviética e pós-soviética. Muitas eram crianças de famílias pobres, adolescentes fugitivos, jovens com dificuldades de aprendizado, prostitutas, vagabundos e pessoas marginalizadas. Essas eram pessoas que frequentemente não tinham redes de apoio fortes, que não eram imediatamente reportadas como desaparecidas e cujas mortes não geravam pressão pública significativa por investigação. Chikatilo explorou sistematicamente essa vulnerabilidade, escolhendo vítimas que sabia que seriam menos propensas a ser procuradas ativamente. Entre as 53 vítimas confirmadas, a mais jovem tinha 8 anos e a mais velha tinha 45 anos, embora a grande maioria fossem crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos. Aproximadamente 2/3 das vítimas eram do sexo feminino e 1/3 do sexo masculino. Chikatilo não demonstrava preferência consistente em termos de gênero de suas vítimas. O que importava era oportunidade e vulnerabilidade. As vítimas vinham de diversas origens étnicas, refletindo a diversidade da região de Rostov, incluindo russos, ucranianos, armênios e outros grupos. Cada vítima tinha uma história, uma vida que foi brutalmente interrompida. Yelena Zakotnova, a primeira vítima conhecida, era uma estudante aplicada que sonhava em se tornar professora. Larisa Tkachenko, a segunda vítima, tinha dificuldades de aprendizado, mas era conhecida por sua natureza gentil e confiante. Lyubov Biryuk era uma adolescente que havia fugido de casa após brigas com seus pais. Oleg Podzivaev era um menino que estava voltando de visitar parentes quando foi abordado por Chikatilo. Svetlana Korostik, a última vítima, era uma jovem mulher que trabalhava como assistente de biblioteca e estava economizando dinheiro para se casar. Cada uma dessas vítimas e todas as outras deixou para trás famílias devastadas e futuros nunca realizados. O legado do caso Chikatilo na cultura popular foi significativo. Vários livros foram escritos sobre o caso, incluindo obras de jornalistas investigativos, dos próprios investigadores e de psicólogos forenses. O caso foi tema de documentários de televisão em múltiplos países. Em 1995, foi lançado um filme chamado Citizen X, estrelado por Stephen Rea como Viktor Burakov e Jeffrey DeMunn como Andrei Chikatilo. O filme dramatizou a investigação e a captura do assassino, embora com algumas liberdades artísticas. O caso também influenciou literatura de ficção, aparecendo como inspiração para personagens em romances de crime e thriller psicológicos. Na região de Rostov, o impacto do caso foi profundo e duradouro. Durante anos após sua captura,
As áreas florestais onde Chikatilo havia cometido seus crimes eram evitadas pelo público. Pais da região ficaram hipervigilantes sobre a segurança de seus filhos, relutantes em deixá-los viajar sozinhos ou falar com estranhos. A confiança na capacidade do Estado de proteger seus cidadãos havia sido severamente abalada. O caso tornou-se parte da consciência coletiva da região, uma lembrança sombria de um período de terror que durou 12 anos. Do ponto de vista criminológico, o caso Chikatilo é frequentemente estudado como exemplo de um assassino serial organizado e orientado por motivação sexual. Sua capacidade de evitar captura por tanto tempo, apesar de cometer crimes tão frequentes e brutais, demonstra várias características típicas desse tipo de ofensor. Ele era inteligente, educado, capaz de se apresentar como respeitável e confiável. Ele planejava cuidadosamente seus crimes, escolhendo locais isolados onde não seria interrompido. Ele selecionava vítimas vulneráveis que ofereceriam pouca resistência e cujos desaparecimentos não gerariam investigação imediata. E ele aprendia com experiência, ajustando seus métodos para minimizar o risco de captura. No entanto, o caso também demonstra que mesmo assassinos seriais altamente organizados cometem erros e deixam pistas. Chikatilo foi identificado como suspeito múltiplas vezes antes de sua captura final. Se a investigação tivesse sido mais sofisticada ou se houvesse menos obstáculos burocráticos, ele poderia ter sido capturado muito antes. O fato de que ele finalmente foi pego não foi resultado de um erro dramático de sua parte, mas sim da persistência incansável dos investigadores e da vigilância sistemática que eventualmente o colocou no lugar errado, na hora errada, com evidências em sua pessoa. O debate sobre a pena de morte também foi reavivado pelo caso de Chikatilo na Rússia. Muitos argumentavam que sua execução era totalmente justificada, dada a magnitude de seus crimes. Como alguém poderia argumentar contra a execução de um homem que havia brutalmente assassinado 53 pessoas, incluindo muitas crianças? Por outro lado, alguns argumentavam que executá-lo privou pesquisadores e profissionais de saúde mental da oportunidade de estudar um caso extremamente raro de parafilia homicida. Bukanovsky e outros psiquiatras expressaram frustração de que Chikatilo foi executado antes que pudessem realizar estudos mais aprofundados que poderiam ter avançado o entendimento de tais desordens. No entanto, essas vozes eram minoria. O consenso público esmagador era que Chikatilo merecia morrer por seus crimes. A família de Chikatilo foi profundamente afetada por suas ações e pela publicidade subsequente. Sua esposa, Feodósia, manteve durante muito tempo que não tinha conhecimento das atividades de seu marido. Ela alegou que ele sempre pareceu um marido e pai normal, embora emocionalmente distante e frequentemente ausente devido a viagens de trabalho. Após sua prisão e confissão, ela se divorciou dele e mudou seu nome. Seus 2 filhos, Lyudmila e Yuri, também mudaram seus nomes e tentaram desaparecer da vida pública. Eles deram poucas entrevistas ao longo dos anos, expressando horror pelas ações de seu pai e solidariedade com as vítimas. Lyudmila, em particular, expressou vergonha profunda de carregar o DNA de um assassino em massa. Questões foram levantadas sobre se Feodosia realmente não sabia de nada. Como uma esposa poderia não perceber que seu marido era um assassino serial? Investigadores notaram que Chikatilo frequentemente chegava em casa com roupas manchadas de sangue, que ele explicava como resultado de acidentes de trabalho ou brigas. Feodósia aparentemente aceitava essas explicações sem questionar. Ela também nunca questionou suas frequentes ausências ou seu comportamento sexual bizarro. Alguns especularam que ela escolheu não ver os sinais óbvios, porque a verdade seria muito horrível para confrontar. Outros acreditavam genuinamente que ela não sabia. Nunca foi provado que ela tinha conhecimento dos crimes, e ela nunca foi acusada de cumplicidade. O fenômeno de serial killers, na União Soviética e posteriormente na Rússia, tornou-se objeto de maior escrutínio após o caso Chikatilo. Revelou-se que havia outros casos de assassinos seriais soviéticos que haviam sido mantidos em segredo das décadas anteriores. O estigma ideológico contra admitir tais crimes
havia resultado em casos não investigados adequadamente ou não conectados entre si. Após o colapso da União Soviética e a abertura dos arquivos, tornou-se claro que serial killers não eram de fato um fenômeno exclusivamente capitalista, mas uma realidade humana universal que pode ocorrer em qualquer sociedade. O caso também destacou questões sobre saúde mental e disfunção sexual na sociedade soviética. Chikatilo havia sofrido de impotência sexual grave durante toda a sua vida adulta, mas nunca procurou ajuda médica ou psicológica. Na sociedade soviética, havia estigma significativo em torno de problemas sexuais e saúde mental. Falar sobre tais questões era considerado vergonhoso, e os recursos para tratamento eram limitados. Se Chikatilo tivesse tido acesso a tratamento adequado para suas disfunções sexuais e traumas psicológicos quando era jovem, é possível que sua parafilia homicida nunca tivesse se desenvolvido. No entanto, isso é especulação. Muitas pessoas sofrem de disfunções sexuais e traumas sem se tornar assassinos. A questão de por que alguns indivíduos com experiências traumáticas similares se tornam predadores violentos, enquanto outros não permanece uma das questões mais desafiadoras em psicologia forense e criminologia. Chikatilo teve uma infância difícil, mas muitas pessoas que cresceram na União Soviética durante a guerra e a fome enfrentaram dificuldades similares ou piores sem se tornar assassinos. Ele sofreu de disfunção sexual, mas muitos homens com impotência não cometem violência. Ele foi exposto a violência e trauma, mas a maioria das pessoas expostas a tais experiências não se torna violenta. O que tornou Chikatilo diferente permanece uma questão sem resposta completa. Alguns pesquisadores apontam para uma possível combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Pode ter havido uma predisposição biológica, talvez neurológica, que tornou Chikatilo mais suscetível a desenvolver parafilia. Combinado com traumas psicológicos específicos durante períodos críticos de desenvolvimento e reforçado por experiências que associaram violência com gratificação sexual, essas influências podem ter convergido para criar um predador. Mas mesmo essa explicação multifatorial não é completamente satisfatória. A verdade pode ser que nunca entenderemos completamente por que Andrei Chikatilo se tornou o que se tornou. O que é claro é o imenso sofrimento que ele causou. 53 vidas foram brutalmente encerradas. 53 famílias foram destruídas pela perda e pela natureza horrível das mortes. Centenas de outras pessoas, incluindo investigadores, profissionais médicos e membros da comunidade, foram traumatizadas pela exposição aos crimes. E uma região inteira viveu sob sombra de medo por mais de uma década. O legado de Andrei Chikatilo é de dor, trauma e perda. Hoje, mais de 3 décadas após sua captura, o caso de Andrei Chikatilo permanece um dos mais estudados e analisados na história da criminologia. Continua sendo ensinado em cursos de justiça criminal e psicologia forense, como exemplo de investigação de crimes seriais, perfil psicológico de ofensores e os desafios de capturar predadores que operam ao longo de grandes áreas geográficas e longos períodos de tempo. O caso também serve como lembrança sombria da capacidade humana para o mal e da importância de sistemas eficazes de justiça criminal para proteger os vulneráveis. As vítimas de Chikatilo não devem ser esquecidas. Seus nomes e suas histórias merecem ser lembrados não apenas como vítimas de um monstro, mas como indivíduos com suas próprias vidas, esperanças e sonhos. Yelena Zakotnova, Larisa Tkachenko, Lyubov Biryuk, Lyubov Volobuyeva, Oleg Podivaev, Olga Kuprina, Irina Karabelnikova, Sergei Kuzmin, Olga Stalmachenok e as outras 44 vítimas confirmadas eram pessoas reais cujas vidas tinham valor e significado. O caso de Andrei Chikatilo não é apenas sobre um assassino, mas sobre as vidas que ele destruiu e as famílias que ainda carregam a dor dessa perda.